O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meu caro telespectador. Sexta-feira, 2 de novembro de 2018, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, esse carinho de todos vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Bem, em maio do ano passado, eu fui procurado pelo vereador Sérgio Loubach, sugerindo minha pauta de um programa com um membro do seu partido, PSC, dizendo que esse membro colocaria o seu nome à disposição do partido no sentido de ser escolhido candidato a governador pelo partido, não é? O vereador Sérgio Loubach informou-me que este cidadão viria a Friburgo, recebeu o título de cidadão friburguense por indicação sua e expressar o desejo de participar do Pensando. Perguntei ao vereador quem seria esse possível candidato a governador. Ele me disse que era um ex-juiz federal que abandonara a carreira em fevereiro último com o objetivo de concorrer ao governo do Estado. O nome do ex-juiz me era totalmente desconhecido, como tenho certeza que naquela ocasião, em maio passado, era da imensa maioria dos eleitores do Estado. Perguntei ao vereador por que da concessão do título de cidadão friburguense a esse ex-juiz. Ele me disse que esse ex-juiz, antes de ser juiz federal, ele fora defensor público no Estado do Rio de Janeiro. E que a sua primeira nomeação fora para o nosso município aqui, para Nova Friburgo. Ou seja, esse ex-juiz já trabalhara e morara em Nova Friburgo. Pensei comigo, certamente será mais um daqueles candidatos chamados de 1%. São esses candidatos comuns em todas as campanhas aí para prefeito, governador, presidente, que se lançam, vêm as urnas, se apuram as urnas, eles aparecem com 1% e nunca mais somem, 1% ou menos, não é? Mas considerando que o pedido fora feito pelo Sérgio Loubach, pelo vereador Sérgio Loubach, um vereador que é sempre muito atencioso e gentil com o Pensando, todas as vezes que eu chamo ele ao Pensando, ele vem, faz um esforço. Considerando também ainda que eu acreditei que seria interessante saber por que um juiz federal, que é uma carreira sonhada por tanta gente, não é? Com alto salário, estabilidade no emprego, benefício, boa aposentadoria, largaria a carreira para se candidatar a governador do Estado do Rio de Janeiro, ainda mais sendo um ilustre desconhecido para a grande maioria, né? Enfim, e ainda considerando que ele trabalhara aqui em Friburgo, né? E com todo carinho com o vereador Sérgio Loubach, eu resolvi fazer essa pauta e disse para o vereador, se ele ligar para mim, tudo bem. E o ex-juiz ligou para mim e foi ao ar no dia 18 de maio passado o programa com esse ex-juiz federal. O tema do programa foi quais as motivações que levam um juiz federal a deixar a carreira para tentar governar um estado cheio de dificuldade. Eu me lembro que na semana seguinte ao programa, um amigo e fiel telespectador do Pensando me parou na rua, poxa, Modesto, você leva no seu programa um candidato a governador que ninguém conhece, você tem que levar os conhecidos. Você tem que levar Eduardo Paes, Garotinho, Romário. Esses eram os nomes realmente lá em maio que apareciam, despontavam aí no meio político e também na grande mídia, como os possíveis importantes candidatos, e entre os três sairia o próximo governador, não é? Pois bem, falei com ele, a gente leva quem quer ser convidado, né? E o ex-juiz quis ser, os outros nunca houve essa possibilidade, né? Pois bem, o tempo passou, vieram as convenções partidárias que ocorreram aí entre 20 de julho e 5 de agosto, e realmente o PSC acabou nomeando o ex-juiz federal para concorrer a uma vaga de governador. As primeiras pesquisas realmente mostravam o que eu imaginava, provavelmente seria mais um candidato a 1%. Pesquisa da Datafolha, em 21 de agosto, dava 1% a esse juiz. Em 6 de setembro, ou seja, há um mês das eleições, lá estava a pesquisa dizendo que esse ex-juiz tinha 1%. Enquanto isso, lá na frente despontavam, né, o Eduardo Paes, Romário e Garotinho, os três que apareciam no mês de setembro. Depois o Garotinho teve a sua candidatura impugnada, mas eram os que apareciam.
Em 19 de setembro, eu estou falando, faltando aí pouco mais de 15 dias para as eleições, esse ex-juiz aparece com 4%, número que se repetiu em 28 de setembro, quer dizer, há 10 dias das eleições, esse ex-juiz tinha 4% nas pesquisas do Datafolha. Pois bem, 2 dias antes das eleições, no dia 4, ele apareceu com 9%. Na véspera, com 17%, já empatado com Romário. E aí o resultado, vocês sabem, veio o dia das eleições, e aquele candidato de 1% lá atrás venceu o primeiro turno com 41,28% dos votos válidos, contra 19,56% de Eduardo Paes, passando os dois para o segundo turno. Chega esse segundo turno e esse ex-juiz federal, o candidato de 1% lá atrás, é eleito governador com uma expressiva vitória, conseguindo 59,87% dos votos válidos contra 40,13% obtidos por Eduardo Paes. Ou seja, aquele juiz que lá em maio, quando eu fiz a entrevista, achei que realmente fiz a entrevista pelas razões já colocadas, ele é o novo governador do estado do Rio de Janeiro. Interessante que a semana passada, agora semana já, aquele ex-amigo que eu encontro sempre com ele, aquele amigo que me disse por que eu não trouxeram outro candidato, falou, poxa, Modeste, você adivinhou. Eu não adivinhei nada, né? Evidentemente, quando eu fiz o programa, eu nunca imaginei que o ex-juiz seria o nosso governador, né? Não vou ser hipócrita aqui de dar uma agora de adivinho. Não, a única coisa é que em maio eu fiz uma entrevista com ele e ele agora é o nosso ex-governador. Mas voltando àquela entrevista de 18 de maio, ela foi extremamente informativa. Por quê? Porque estava longe da campanha, então o então pré-candidato, ele estava à vontade, ele sentou muito à vontade aqui no Pensando. Então, nós falamos das suas origens, por que ele se largou a magistratura, o que ele achava de errado no estado do Rio de Janeiro, o que era possível fazer. Então, foi uma entrevista bem interessante, porque ele estava muito desarmado, ele não estava envolvido com campanha, né, com debate, com essa coisa toda, que a gente sabe que na hora do pega para capar, nem sempre o que eles falam, né, é o que eles pensam de verdade. Lá em maio ele estava bem à vontade. Nesse sentido, eu entendi que seria interessante dar essa oportunidade aqui, em maio, de repente nem parou, viu o programa, falou, esse camarada, nem sei quem é, uma oportunidade de conhecer um Wilson Witzel diferente, um Wilson Witzel bem à vontade. E por isso que eu estou reprisando essa noite, eu não gosto de reprise, mas vou reprisar essa noite aquele programa que eu fiz lá em 18 de maio com o novo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Espero que vocês gostem, porque é uma boa oportunidade de conhecer o nosso novo governador de uma forma descontraída, sem a pressão das campanhas, tá bom? Vamos ao programa de 18 de maio. Vamos então conversar com o convidado. Como eu disse, esse programa está sendo gravado na véspera, porque ele tem compromisso fora da cidade, veio aqui participar do festejo do dia 16, e é o Wilson José Witzel, um ex-juiz federal, que, como eu disse, largou a carreira e hoje é pré-candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, quero dar meu boa tarde, boa noite a ele, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Modesto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você na TV Zoom, o seu programa de nome muito sugestivo, Pensando. E nós temos que pensar muito mesmo sobre tudo que está acontecendo com o nosso Estado. E ver o quanto você tem contribuído nesses anos todos que você está no ar, com a utilidade pública, com a conversa séria e demonstrando os problemas que a gente precisa resolver. Parabéns. Agradecer também ao nosso vereador Sérgio Lobac, que me presenteou com o título de cidadão friburguense. Eu aqui já fui defensor público e tive uma residência aqui na subida para Lumiar, no condomínio Estuqui, de forma que eu agradeço ao vereador Sérgio Lobac pela oportunidade de estar sendo condecorado com esse título que me honra muito, cidadão friburguense. Portanto, daqui para frente, o meu compromisso com a cidade é ainda maior. Bem, agradeço a presença do Sérgio Lobac, que realmente foi ele que fez o contato, ele que me mostrou, que não deixa de ser uma novidade, né? Que o normal são políticos tradicionais. Quando a gente vê num momento que a política precisa de tanto homens com bastante experiência e pelo que a gente sabe, você tem essa experiência, é legal. Obrigado, Sérgio. O Marcelão também, que é um amigo querido,
aqui com a gente e a toda a sua equipe que está com você. É sempre bom a gente ter Obrigado. gente na plateia, nem que seja para puxar a orelha da gente, né? Verdade. E outra coisa interessante que você acabou de falar, eu não sabia, quer dizer, você já conhece a nossa região, já morou aqui. Conheço muito, eu gosto muito de Friburgo. Eu fui oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, e vim muito ao essa antigo sanatório naval e me hospedava ali, tinha amigos que comandavam aquela instalação militar, e Friburgo sempre esteve no meu calendário de viagens, de forma que mantenho um carinho especial aqui por essa região serrana, que Friburgo, Cachoeiro de Macacu, Cantagalo, são cidades que eu gosto de passar, sempre comprar uma coisinha, né? Tem sempre produtos muito gastronômicos aqui, muito bacana, né? Então a gente gosta muito de vir para cá, né? E de forma que eu fiquei muito honrado de ter esse título de cidadão friburguense. Bem, já sabemos que você conhece a nossa região, já sabemos que você já foi oficial da Marinha, né? Foi defensor público. Isso. Agora vamos saber um pouco mais quem é o Wilson José Witzel. É Witzel mesmo? É Witzel, é alemão. É Witzel por Wilson José Witzel. Quem é? Olha, Modesto, eu sou um jovem inquieto. Eu tenho 50 anos, eu acho que ainda sou um jovem inquieto. E a minha vida sempre foi pautada em desafios. Eu quis ser oficial da Marinha, acreditava que a carreira militar seria uma grande oportunidade profissional e também de crescimento como ser humano. A minha experiência foi muito boa na Marinha, onde eu aprendi valores importantes que nossos jovens têm que aprender. Hierarquia, disciplina, lealdade, são valores que a vida militar traz. Eu hoje de manhã acordei, fui dar uma caminhada ali no Rio, e logo de manhã me dei de cara com o pelotão do nosso tiro de guerra. E ali sendo ministrada a Ordem Unida, e ver aqueles jovens, que pena que são poucos, né? Podiam ser muito mais, aprendendo esses valores, lealdade, compromisso com a nação, amor pela nossa pátria. E isso são valores que na vida dele, ele vai levar para sempre. Ele vai ter na sua consciência que ele precisa defender esse país. E todos os momentos, seja em cargos públicos ou na empresa privada, ele vai ter isso na sua consciência. Então eu sou esse jovem que tem essa formação militar, mas depois eu percebi que a minha paixão era pelo direito, fui cursar direito, eu fiz 3 grandes cursos na minha vida. Eu fui formado em agrimensura, trabalhei como topógrafo em São Paulo durante 2 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro para ser oficial da Marinha. Aí descobri que a minha paixão não era a engenharia, a minha paixão era o direito. E fui estudar direito, me formei no Instituto Metodista Bennett, fui diretor do centro acadêmico, sempre muito envolvido com as decisões coletivas. Eu sempre tive à frente, liderando aquelas questões que a gente tem que resolver para a coletividade. Então essa é uma questão que eu sempre me preocupei na vida, estar resolvendo problemas que muitas vezes as pessoas não querem resolver. A gente não quer participar nem de reunião de síndico, mas eu sou o primeiro a ir para a reunião de síndico. E se tiver que ser síndico, eu também sou à disposição para ser o síndico. Então eu sempre fui pautado na minha vida por desafios e também pautado pela responsabilidade que a gente tem que estar à frente do processo coletivo de decisão. E a política não deixa de ser um processo coletivo de decisão. De forma que depois que eu estudar Direito, eu fiz o concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu fui servidor do município, do Preve Rio, fui assessor da presidência. Uns 6 meses que eu estava lá, eu assumi a responsabilidade de coordenar um programa de carta de crédito para baixa renda, e nós entregamos 1.000 cartas de crédito, e depois da Prefeitura eu quis passar pela experiência de defensor público. Eu estudava no direito, a questão do direito penal, depois eu fui professor de direito penal também durante 25 anos, e era algo que eu queria viver essa experiência na defensoria. E na defensoria eu vi a miséria humana. A miséria humana, que são aqueles que estão nas varas criminais. São pessoas que usaram o seu livre-arbítrio para tomar o caminho errado. E muitos, Modesto, ao contrário do que a gente pensa, são recuperáveis.
muitos são recuperáveis. Mas nós precisamos ter um sistema penitenciário que recupere. Eu trabalhei no sistema penitenciário. Hoje o sistema penitenciário é um escritório do crime. E isso vai agoniando a gente, porque nós que fazemos concurso público, a gente vai para uma instituição, defensoria, depois a magistratura federal, meu senso de justiça, sempre buscando a justiça, é aquela busca por fazer a coisa certa. E a justiça era o lugar mais adequado para eu exercer aquilo que eu acredito, que é a justiça, né? Corrigir os problemas. Mas a gente chega num ponto, durante 17 anos eu fui juiz federal, fui juiz de vara criminal, ajudei a implantar a turma recursal, fui presidente de turma recursal no Rio de Janeiro, que é um colegiado de 30 juízes, aliás, de 24 juízes no Rio, 6 no Espírito Santo. E a minha experiência na magistratura foi muito rica, como foi na defensoria, como foi na prefeitura, como foi na marinha, sempre na busca de fazer a coisa certa, servir ao meu país e que a gente tenha uma vida melhor. Não basta simplesmente eu viver bem com o meu salário, mas eu tenho que sair de casa e ter uma vida boa. E o que a gente vai percebendo é que o problema maior hoje da nossa sociedade é que a nossa política deixou de ser uma política de Estado para ser uma política de eleição. Os políticos hoje estão se preocupando em ganhar a eleição e não estão preocupando em governar. E aí se faz toda uma estrutura de governo para chegar perto da eleição, fazer a inauguração, inaugurar a obra, mostrar de alguma forma que fez alguma coisa, para novamente fazer uma sucessão, fazer um novo candidato daquela mesma linhagem. E esse modelo de política, né, eu sou doutorando em ciência política hoje, né, pela UF, esse modelo de política é um modelo que mostrou a falência do Estado. Nós não temos hoje governantes que pensem o Estado futuro. E, em função disso, os contratos públicos muitas vezes são mal elaborados, são feitos em curto espaço de tempo, e isso prejudica a equação econômica financeira. Então, são questões de Estado que não estão sendo tratadas como deveriam. E, infelizmente, diante de todo esse quadro, eu percebi que, como profissional, muito bem, obrigado. Ser juiz realmente é um sonho de muitos jovens, é um ideal de vida, daquilo que a gente acredita, um bom salário, uma boa aposentadoria, mas o resultado da nossa sociedade está sendo o pior possível. E eu decidi que eu deveria deixar a magistratura e ser político. Voltei a ser advogado e ser político, porque aquilo que a gente estudou, que a gente acredita, eu tenho várias pós-graduações, sou professor há 25 anos, então a gente em sala de aula conversa com os alunos, falando, né, com os alunos sobre política, eu tomei essa decisão. Como cidadão, eu me senti enganado ao longo de todos esses anos. E é possível fazer melhor, mas é possível estudar uma política para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil que seja política de Estado e não política de eleição, para ganhar a eleição e depois o sofrimento vem em dobro. E pior, o que hoje está acontecendo não é só isso. O nosso Estado do Rio de Janeiro é o Estado mais corrupto do Brasil. Os membros do Tribunal de Contas afastados, o governador preso, o presidente da Assembleia Legislativa preso, toda a política do Estado foi pautada na corrupção. E aí o que eu estou falando, que é pior ainda, além de não ser uma política de Estado, ainda uma política pautada pela corrupção. Fizemos Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano, e o resultado é um resultado pior possível, porque a sociedade hoje está pagando por uma dívida que nós não podíamos fazer e está faltando dinheiro na saúde, a mobilidade urbana hoje é a pior possível, como você estava mencionando. As cidades mais evoluídas do mundo investiram em transporte sobre trilho. E no Rio de Janeiro se investiu no transporte sobre roda, que é mais caro, poluidor, transporta menos pessoas. E essa conta vai ser passada para a sociedade como está sendo passada hoje. Então, por isso que eu tomei a decisão de, como cidadão, dar a minha contribuição. Eu tenho certeza que essa proposta que nós estamos desenhando para o Estado do Rio de Janeiro, ela é uma proposta dura, porque o Estado precisa se reorganizar. Mas, certamente, ela vai dar resultado para os próximos 40 anos. E eu me inspiro muito no presidente Juscelino Kubitschek, que dizia 50 anos em 5. O Rio está precisando de 40 anos em 4. E nós vamos trabalhar para organizar a casa e deixar o Estado para as próximas gerações
de forma que ele seja sustentável e não seja essa bagunça que a gente está pegando para deixar para os nossos filhos uma coisa melhor. E é por isso que eu decidi ser candidato. No momento eu sou pré-candidato. Espero que a convenção homologue o meu nome. As pesquisas de intenção de voto já nos colocam aí com 3%, um trabalho de menos de um mês, que demonstra que a população quer uma renovação. E eu acredito que essa renovação vai acontecer também na Assembleia Legislativa. Nós precisamos de deputados comprometidos de forma republicana. Esse negócio de toma lá da cá, essa política infelizmente inaugurada pelo PSDB, de troca de favores, isso não pode acontecer. Nós precisamos ter deputados republicanos e eles têm que dar a sua resposta para a sociedade que os elegeu. É muito importante isso. Bem, primeiro desculpe pela tosse, mas a gente está meio resfriado. O Charles já está me pedindo aqui para nós ir para o intervalo e o Wilson já respondeu a minha segunda pergunta, né? Por que larga-se uma carreira sua, que a gente sabe, quem acompanha o seu trabalho aí, basta entrar na internet e botar seu nome, vai chegar à conclusão que você tinha uma carreira sólida, conceituada, mas você já respondeu qual é a sua motivação, né? Fiquei empolgado. Mas foi bom. Você já economizou aqui. Vamos já na volta para o intervalo, vamos falar de coisas mais práticas, certo, então, né? Exato. Como é que você pretende, se for eleito, tocar esse estado do Rio de Janeiro hoje com tantas dificuldades, tantas necessidades? A gente volta daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Estamos retornando, conversando hoje com Wilson Witzel, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Esse é o termo que deve se usar em função da legislação eleitoral. Você já falou quem é Wilson José Witzel, por Wilson José Witzel, já respondeu qual é a sua motivação que o levou a deixar uma carreira vitoriosa e entrar no meio político. Agora vamos falar de coisas práticas, que eu tenho certeza que o cidadão está do outro lado, perguntando, afinal de contas, tá bom, legal, um ex-juiz, larga a carreira, mas como é que ele vai enfrentar as dificuldades que no estado do Rio são enormes? Eu vou começar falando por uma questão fundamental. Não consegue se imaginar a gestão de nada sem recursos, né? Nós somos um estado chamado por muitos de falido, que atrasa salário de funcionários, atrasa pagamento de fornecedores, não tem dinheiro para investir. Não lhe assusta essa conjuntura, não? Olha, assusta, mas não a ponto de que não se tenha solução. O judiciário tem uma formação de recuperação das empresas em dificuldade. Nós contribuímos para a reorganização da lei de falências, hoje é lei de recuperação, e de forma que essa experiência de recuperar com a empresa Oi, né, pela vara de recuperação, está sendo uma demonstração de que é possível, sim. Mas, para isso, você precisa ter um plano de recuperação. E esse plano ele tem que equacionar receitas e despesas. Hoje nós temos um orçamento do Estado extremamente prejudicado por decisões mal tomadas. Como eu disse anteriormente, as decisões pautadas em equívocos de política de Estado já são ruins, são decisões eleitoreiras. E as decisões que são pautadas pela corrupção são as piores possíveis. E eu vi isso muito quando fui juiz criminal, quando julguei alguns processos envolvendo ex-políticos. Em Itaperuna eu julguei um processo envolvendo fraude na saúde
que tirava ali alguns milhões daqueles municípios. E um exemplo simples, ali nós tínhamos, dentro dos documentos, foram milhões, mas fraudes no sentido de que o sujeito estava morto e estavam fazendo cirurgia nele. Laqueadura em homens. Então, um completo desrespeito ao dinheiro público, isso praticado por médicos, que foram os que eu julguei e condenei lá naquele processo que tramitou em Itaperuna, por volta de 2004. Então, essa questão que a gente tem hoje das despesas que foram realizadas em função dessas decisões, a Copa do Mundo deixou um legado de endividamento para o Estado. A dívida do Estado, ela aumentou consideravelmente. Ela ficava no patamar de 140% da receita corrente líquida. Para as pessoas entenderem isso, a receita corrente líquida é aquilo que sobra pagando juro. E nós temos um orçamento hoje, dizem que vai ficar em torno de 50 bilhões, o orçamento para 2018, o orçamento de 2018 para 2019, e só de juros é em torno de 20 bilhões. Praticamente 40%. Então, vai sobrar pouco, porque para pagar servidores e aposentados, outros tantos 30 bilhões. Então já começa com déficit de 5 bilhões. E o Estado hoje não pode mais se endividar. Então, diante desse quadro, a única alternativa que você tem é enxugar a máquina administrativa. E é preciso coragem para fazer isso. E nós estamos estudando, eu com um grupo de amigos voluntários, alguns órgãos que a gente tem que olhar para eles de forma muito crítica. Que hoje nós estamos faltando dinheiro na saúde. Então você não pode ter um órgão que não é tão indispensável ao Estado e que ele vai ter que ser extinto. Nós temos que fazer uma análise criteriosa para que o Estado possa superar esse déficit com a extinção de órgãos. Só de cargo em comissão nós temos 9 mil, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, esses cargos em comissão, me parece que precisa ter aí uma redução sensível desse cargo. Não vou dar o número, que a gente vai analisar quais são os cargos, mas 9 mil é muita coisa. E alguns órgãos que também hoje não têm nem mais necessidade constitucional, que é o caso do DETRO, por exemplo. E tem algumas críticas que eu faço, Modesto. A junta comercial hoje gasta quase 40 milhões por ano. Diante desse déficit de 5 bilhões, é pouco, mas se você colocar isso em 4 anos, você já está chegando a um valor considerável de quase 200 milhões. Então, esses valores que a gente vê no orçamento são assustadores. Só do Fundo do Meio Ambiente tem uma previsão de 800 milhões. Então, e a gente não vê o resultado disso. Então, é preciso ter uma análise muito criteriosa desse orçamento para o governador que vai entrar vai pegar o orçamento já votado para executar em 2019, então ele vai ter que fazer ajustes muito rigorosos. E nós precisamos aquecer a economia do Estado, para que a gente tenha, mais uma vez na equação, despesa e receita, para que a gente tenha uma receita melhor sem aumentar imposto. Nós precisamos aumentar o empreendedorismo. Eu falava com o nosso vereador Sérgio Lobach, que também é pré-candidato a deputado estadual, da luta que nós vamos ter que enfrentar para, por exemplo, Friburgo ser uma zona de processamento de exportação. Nós precisamos exportar, porque na medida em que o Estado do Rio de Janeiro exporta os seus produtos, ele traz divisas e melhora a sua capacidade de gerar emprego e renda, aquece a economia, nós vamos ter um aumento de arrecadação. E o ICMS do Estado hoje não é competitivo e nós precisamos também analisar essa questão do ICMS. O nosso ICMS é o mais caro, nosso combustível é o mais caro. Essas são medidas que podem ser um pouco de médio prazo. A medida de curto prazo é enxugar a máquina administrativa. Medidas de médio prazo, que são políticas de Estado, rever essa questão das isenções. O programa de isenções precisa existir, mas a gente precisa ver aonde efetivamente ele faz falta, para que a gente possa trazer novos empreendimentos para o Estado, especialmente para a Baixada. Então, essas obras de infraestrutura que a gente precisa concluir, Angra 3, a gente precisa concluir a obra do Arco Metropolitano para evitar o trânsito na Avenida Brasil, na Ponte Rio-Niterói. Isso vai ser importante para a logística do Estado. Fazer um superporto de carga aérea e seropédica. Então, são projetos que eu tenho analisado já de antemão para que a gente possa trazer uma infraestrutura melhor para o Estado
E são políticas de médio e longo prazo. Mas certamente nós vamos deixar isso para melhorar essa equação do Estado que hoje está extremamente deficitária. E no curto prazo são essas medidas que a gente vai ter que tomar. Nós vamos ter que reduzir a máquina administrativa, eu não vou trabalhar com mais de 10 secretarias, algo em torno de 10 secretarias, já fiz um estudo sobre isso. Eu sou formado em tecnologia de processamento de dados durante o tempo que eu tive na Marinha, eu trabalhei com administração e organização em métodos. Eu sempre fui muito estudioso desse tema. Quando eu fui presidente das turmas recursais, aqui no Rio de Janeiro, durante 2 anos, nós tínhamos um julgamento, antes de eu chegar, que demorava quase 1 ano para julgar um recurso nas turmas. Eu deixei com julgamento em 60 dias. Os juízes passavam a julgar em 60 dias e o recurso já subia para as cortes superiores. Então, isso é uma questão de gestão. Você tem que analisar os processos e tirar aquilo que é complicado. E um outro ponto que nós vamos atacar é a corrupção. Corrupção, equívocos nas licitações, restabelecendo aquilo que o Sérgio Cabral extinguiu no dia 1º de janeiro de 2007. O Sérgio Cabral, quando assumiu o governo do Estado, ele extinguiu a Controladoria Geral do Estado, que foi ressuscitada agora pelo Pezão, mas subordinada à Secretaria de Fazenda. Na nossa estrutura de Estado, nós vamos ter o governo, o governador, com o gabinete de segurança institucional, que vai para poder organizar a atividade de polícia, a Controladoria Geral do Estado, acima das secretarias, e a Secretaria de Fazenda como um departamento uma espécie de departamento de tesouro para orientar o gasto das demais secretarias. Hoje essa estrutura ela é linear e a Controladoria ela é subordinada à Secretaria de Fazenda. Nós vamos fazer diferente. Quem controla não paga e quem autoriza não controla. Então, essa é uma regra básica de compliance. É o princípio da gestão. Princípio da gestão. Isso nós vamos fazer para evitar o desperdício, para evitar que as pessoas façam licitação superfaturada. Vamos instituir o seguro-garantia nas obras para que as obras não sejam superfaturadas e terminem no prazo adequado. E em relação, ainda com a corrupção, na saúde ela ainda existe muito. Dados do Ministério da Saúde demonstram que em 2016, por exemplo, foram desviados 11 bilhões de reais da saúde. Isso são dados que estão aí à disposição da população. E nós, no estado do Rio de Janeiro, temos uma rede de saúde muito miscigenada. Tem muitos hospitais federais, tem hospitais municipais como o Raul Sertan aqui no Nova Friburgo, que fica na responsabilidade da prefeitura, quando na verdade deveria ser responsabilidade do Estado. Então, um compromisso que eu já assumi aqui com o nosso vereador Sérgio Lobac, e ele como futuro deputado estadual, nós vamos estadualizar todos os hospitais municipais e criar um sistema de prontuário que vai melhorar muito o atendimento das pessoas e evitar um movimento pendular, o que é um custo elevado para as unidades de pronto atendimento. Hoje a população está doente porque ela não tem as clínicas de especialidade. E nós vamos fazer isso comprando as vagas com R$ 35,00, 25 do SUS e 10 do Estado, a gente consegue comprar as vagas de especialidade e a gente consegue reduzir o custo da saúde reduzindo a doença. 500 mil vagas por mês, ao valor de mais ou menos, se você botar, o Estado vai botar R$10, 500 vagas, vai em torno de 5 milhões por mês. Veja, isso é um custo muito pequeno para o resultado que vai ter. A pessoa que procura um gastro, um cardiologista, ela vai ter na sua cidade, no buraco que o médico tem da sua agenda. Nós vamos comprar esse espaço na iniciativa privada, o que vai dar um dinamismo maior às especialidades. E o atendimento dos hospitais para procedimentos complexos, eu vou negociar com o governo federal a estadualização dos hospitais federais com o dinheiro. Para finalizar, eu estive no Hospital de Salvador, que é uma parceria público-privada e um hospital administrado em cogestão com o Estado, mas que atende a quase 80 mil procedimentos cirúrgicos complexos e um custo mensal de 16 milhões de reais, sem usar o dinheiro do SUS, hein? O Estado paga para ele 16 milhões e fica com o dinheiro do SUS. Ele paga imposto e faz um atendimento de quase 80 mil pessoas, são 76 mais ou menos. Procedimento cirúrgico, ortopédico, gastro, neurocirurgia, são atendimentos de emergência.
né, atendimentos de acidente de trânsito, etc. E, veja, ao custo de 16 milhões de reais. Eu obtive a informação de que o Hospital Geral de Bom Sucesso faz algo em torno de 5 mil atendimentos cirúrgicos de emergência por ano, ao custo de quase 9 milhões de reais por mês. Então, alguma coisa está muito errada na gestão dos nossos hospitais e é preciso consertar. O custo da cirurgia, de internação, é em torno de 6 mil reais para o Estado e em torno de 50 mil para a União. E nesse hospital de Salvador não passa de 3 mil reais. Então nós vamos criar um sistema que já existe no mercado de controle de prontuário e controle de atendimento, de insumos, e com a controladoria e com a Secretaria de Fazenda num patamar acima, nós vamos fazer com que a corrupção seja reduzida praticamente zero no Estado e aí vai sobrar dinheiro para que a gente possa administrar o nosso Estado do Rio de Janeiro de forma muito melhor do que a gente tem visto hoje em dia. Bem, de uma tacada só, você acabou respondendo a uma outra pergunta que eu ia fazer. É ações na área da saúde, que é uma área que a gente sabe que é muito complicada, né? O sistema SUS, de uma forma geral, ele tem problemas no Brasil todo, mas uma das fontes que a gente sabe, um dos grandes problemas que a gente sabe que existe na saúde, eu diria que são dois, que não é novidade para ninguém, né? A má gestão e, lamentavelmente, a corrupção, né? Então, exato, muito dinheiro vai embora nessa safadeza aí. Vai ter o ralo da safadeza. Como você disse há pouco, na condição de juiz, ter que... Assim, é chocante, né? É deprimente. É deprimente. Você tem que... Um médico que está aí para salvar tem que ser condenado porque está fazendo safadeza. A gente está falando esse no caso médico, claro que a grande maioria da classe médica não é assim. Mas eu vou te dar mais um caso que eu julguei rapidamente em Vitória, quando eu fui juiz da Vara Criminal de Vitória. Eu julguei um caso de um médico que ele pegou a máquina de hemodiálise comprada para o hospital universitário, do qual ele era diretor, e colocou na clínica dele. Quer dizer, inadmissível. Eu dei uma sentença com a condenação de mais de 8 anos de reclusão, que é o crime de peculato e desvio, vai de 2 a 12. Eu dei 8 anos de reclusão, que é regime fechado, e cassei o diploma de médico dele e de um outro médico que fez uma cirurgia cardíaca pelo SUS, cobrando do paciente, ainda o paciente veio a óbito. É lamentável. Já estamos na hora do intervalo? Bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós vamos conversar com o nosso convidado sobre um tema muito sensível a todos nós, a violência e a segurança. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Bem, retornando, pensando, é sempre bom alertar que as convenções partidárias serão realizadas mais à frente e só se torna candidato após passar pelo crivo da convenção partidária. Então, todos os assuntos anteriores, quando se fala com pré-candidatos, é tudo em tese, não é? Então é importante, eu tenho certeza que o pré-candidato sabe muito bem dessa história, até porque ele é um juiz, é um ex-juiz, conhece, é um jurista, sabe que não é possível pleitear votos, a não ser após o momento que a legislação eleitoral assim permite, para ficar bem claro que nós estamos aqui conversando e conversaremos certamente com outros pré-candidatos, que entendo que sejam de interesse da nossa região, mas sempre nesse tom de pré-candidatura. Ninguém é candidato até que a convenção assim defina. E ninguém pode fazer campanha, propaganda eleitoral antes que a legislação, a data permitida pela eleição. Não é isso? Vou te esclarecer. Em 2015 foi aprovada uma nova legislação, uma mini reforma eleitoral, que criou a pré-campanha e
introduziu na Lei 9.504 o artigo 36A. E no caput desse artigo, na cabeça do artigo, está dito que só não é permitido aos candidatos na pré-campanha pedir voto, nem de forma implícita. Mas ele pode participar de programas como o seu, participar nas redes sociais com as suas páginas, mencionando a sua pretensa candidatura, como você bem disse, passa pelo crivo do partido, e foi algo importante, porque a pré-campanha, mesmo que você não tenha dentro do mesmo partido um outro pré-candidato para disputar na convenção, você tem que avaliar se aquele pré-candidato, num cargo tão importante como de governador do estado do Rio de Janeiro, ele tem capacidade de entender os problemas, trazer as soluções e, assim, o partido acreditar naquela proposta dentro daquilo que o partido também considera razoável. O PSC, que é o meu partido, entende que nós temos que ser mais liberais na economia e conservador nos nossos costumes. Então, essas questões, quando se trata de política de Estado, esse pré-candidato vai estar mostrando. E a população dialogando, fazendo exatamente isso que você está fazendo aqui no seu programa. Eu, na minha página do Facebook, converso muito com os internautas sobre várias questões e questões como essa que a gente está tratando a respeito do problema do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é pré-campanha. Nós só vamos fazer campanha com pedido de voto, e aí sim, oficial, a partir do momento que a convenção homologa, ela é registrada no TRE juntamente com o programa de governo. Aí a população já vai ter uma proposta na campanha para questionar aquela proposta e aí sim definir o seu voto. Me pareceu que a mini-reforma foi muito salutar e muito bem-vinda. Parabéns aí ao Congresso Nacional. Foi bem feito assim, porque ele engessava demais. É verdade. Engessava demais. Aí você hoje tem uma campanha curta, sem essa possibilidade da pré-campanha, não dá nem para o eleitor conhecer direito o que pensa o pré-candidato. Então, e o candidato também tem a oportunidade de dialogar, claro, Porque na campanha você praticamente já está pronto. O seu programa de governo, na campanha, ele já está registrado. É um tiro curto agora. É um tiro curto, 45 dias. Na pré-campanha você consegue dialogar com a população para até construir, modificar alguma coisa e para construir o seu programa de governo. Foi bem pensado, sim, desengessou. A gente vive um país que eu chamo de exótico, né? Em coisas que tem que se pegar para valer, às vezes não se pega, né? É a história de que fica preocupado, às vezes, muito com a pulga andando e o elefante voando, né? É complicado. Mas, como eu disse, nós temos uma questão muito séria para vencer nesse estado. Hoje, andar principalmente no Grande Rio, e aqui também a gente também tem dificuldade, mas no Grande Rio hoje é muito complicado andar com tranquilidade pelas ruas do Rio. Eu mesmo tenho parente lá, você tem que saber na hora que vai passar na Brasil, a hora que vai passar na linha vermelha, não se sabe de onde vem uma bala perdida. Essa semana mesmo nós tivemos 2 casos aí, uma jovem entrega o celular e matam ela, uma outra criança é atingida dentro de um colégio. Quer dizer, é complicado. Nós estamos aí sob intervenção federal, que não se sabe a princípio até 31 de dezembro, mas pode ser, digamos, prorrogado, ninguém sabe. Pode ser que o próximo governador nem tenha condição de fazer a gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. Como é que se lida com uma situação tão complicada como a gente está vendo no estado do Rio de Janeiro hoje, na parte da segurança? Olha, Modesto, da minha parte, eu terei absoluto controle sobre o que eu vou fazer com a segurança pública. Eu fui juiz criminal durante quase 10 anos, sou professor de direito penal, processo penal, estudei durante a minha vida acadêmica toda a questão da criminalidade, e a Justiça Federal aprimorou um modelo muito eficiente de investigação, que é o modelo da Lava Jato, que é da Força Tarefa. Então, o que acontece com a segurança do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, foi a corrupção interferindo nos atos de Estado. Assim como o Sérgio Cabral acabou com a Controladoria Geral do Estado no seu primeiro ato, governo após governo, a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, ela vem sendo completamente desmontada. O projeto das UPPs foi um projeto em que o Estado colocou soldado na rua, mas às cegas. Porque ele, para combater o crime organizado, ele precisa ter a Polícia Civil investigativa prendendo os criminosos que organizam o tráfico, chefões do tráfico. Eles têm que ser presos, para isso você precisa da Polícia Civil.
porque a Polícia Civil que vai pedir ao promotor, que vai encaminhar ao juiz o pedido de quebra de sigilo fiscal, sigilo telefônico e conseguir entender a mecânica do crime organizado. Porque o crime organizado trabalha com dinheiro. Esse dinheiro tem que ser identificado, tem que ser bloqueado, como aconteceu na Lava Jato. Foi através do caminho do dinheiro que se conseguiu encontrar os corruptos e os corruptores. E muita gente foi presa e hoje o resultado é esse que a gente está vendo com o trabalho do Sérgio Moro, o trabalho do Marcelo Breta, do Valisney lá em Brasília, e agora São Paulo começa também a abrir essa frente com a Lava Jato. Então esse modelo de investigação, uma polícia independente, é fundamental. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela foi contaminada por alguns delegados que se venderam para o crime organizado. Recentemente tivemos um que foi preso, que era o delegado das especializadas, era o diretor das especializadas. Então nós não podemos colocar delegados que estejam comprometidos com a corrupção. Comigo, evidentemente que isso não vai acontecer. Os delegados que estarão nas funções chaves, eles serão pessoas comprometidas com a ética, com a lisura. E nós teremos um programa de correção, de corregedoria, semelhante ao que foi implantado na Justiça Federal, que é um Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos fazer um Conselho Estadual de Segurança Pública, que é uma corregedoria independente, com mandato, não vai ser uma pessoa indicada pelo próprio secretário de Polícia Civil, quem vai indicar a corregedoria é o próprio governador, e essa corregedoria vai ser independente. A minha ideia é fazer até uma corregedoria paritária, que não seja só de policiais, como é o CNJ. E com isso a gente consegue ter uma instituição séria para os atos correcionais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E a minha ideia é extinguir a Secretaria de Segurança Pública. Hoje a gente tem 3 estruturas: Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública tem algo em torno de 400 cargos, ocupados por delegados da Polícia Federal, que são bons profissionais, mas não estão na estrutura da Polícia Civil. E é importante que você dê às forças de segurança um certo protocolo de continuidade na formação, como é nas Forças Armadas. Você não coloca para ser general de Exército um brigadeiro da Aeronáutica, muito menos um almirante, porque existe uma formação, um protocolo de ação que precisa ser muito bem organizado no tempo e no espaço. Então nós vamos promover a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil é uma secretaria, a Polícia Militar é uma secretaria, e vamos formar um gabinete de segurança institucional comandado pelo governador. Isso vai dar mais proximidade das polícias, a Polícia Militar vai ter mais proximidade da Polícia Civil, para que a gente possa fazer com que as investigações tenham uma comunicação mais rápida. E com isso, a gente consegue implementar um modelo de força-tarefa. Na medida em que você tem uma investigação sobre roubo de carga e tem uma delegacia especializada para roubo de carga, e você tem uma delegacia especializada para crime organizado. Então, não adianta trabalhar estanque, isso vai ter que trabalhar junto, em força-tarefa, de forma que a gente vai ter que dar uma reorganizada nessas delegacias especializadas para que eles trabalhem em força-tarefa. E aí nós vamos ter delegados que vão estar dedicados à análise não apenas de flagrante, que é hoje o que o delegado trabalha basicamente em cima de flagrante. Ele vai trabalhar em cima das situações que estão acontecendo para poder entender qual é a mecânica daquele crime e, em cima daquilo, a gente faz uma força-tarefa, concentra num único juiz para evitar decisões diferentes. Na medida em que ela é distribuída para um juiz, a gente concentra os atos. E com isso a gente ganha efetividade de meios. E as informações que chegam do COAF, que é um órgão da Fazenda que manda para as polícias um relatório onde há uma movimentação financeira estranha, então uma padaria cujo dono está movimentando milhões, ele pode estar envolvido com o tráfico de drogas. E hoje a gente precisa asfixiar a logística do tráfico de drogas para evitar que entre mais fuzis e entre mais drogas. E aí sim, nós vamos conseguir reduzir sensivelmente esse trágico momento que nós estamos vivendo de pessoas sendo assaltadas de fuzil. E há um outro sistema que nós vamos investir, que é um sistema que tem verba federal para adquirir esse sistema, que vai ser colocado nas estradas e de reconhecimento facial, onde nós vamos conseguir fazer
usando câmeras pelo Estado, nas principais vias, dentro de shopping. Há também uma parte comercial desse sistema de reconhecimento facial, que é usado na Inglaterra, e com isso não é um valor elevado, mas é um custo necessário. A Segurança Pública do Estado investiu em 2000, nos anos anteriores, em 2016 o orçamento foi de 11 bilhões. E um sistema como esse não custa mais de 1 bilhão e você consegue ter uma identificação facial. O criminoso que tem mandado de segurança, mandado de prisão aberto, ele vai ser identificado dentro do shopping e com isso você consegue agir de forma mais rápida. Ele vai ser identificado na rua e aí a gente consegue ter uma maior efetividade da polícia militar e da polícia civil, um policiamento mais efetivo. E Friburgo é um exemplo disso, né? Eu tive aqui como é que chama lá, Sérgio? É o PPC de Olaria. Tive lá no PPC de Olaria um exemplo que integra os empresários que financiaram aquele sistema com várias câmeras e fica o policial ali orientando as viaturas na rua. Então não há como a gente hoje trabalhar sem o uso dessa tecnologia e a segurança pública precisa disso. Nós vamos organizar, dar independência para os delegados, para que eles tenham condições de investigar e nós vamos montar uma corregedoria eficiente para acabar com a corrupção também dentro da polícia, seja militar, seja civil. Vamos valorizar o nosso policial, né, e vamos fazer com que a polícia tenha efetividade. E, por fim, sistema penitenciário. Nós vamos trabalhar com uma reestruturação do sistema penitenciário usando a iniciativa privada. Hoje a gente precisa reforçar em termos de pessoal e de logística o sistema penitenciário. Existem exemplos que eu já visitei, a penitenciária de segurança máxima de Pedrinhas, onde é administrado pelo regime de PPP. Vai trazer investimento, trazer pessoal. E a minha proposta, eu já conversei até com alguns policiais da Civil e até da agentes penitenciários, é fazer a SEAP ela vai integrar a Polícia Civil e a ideia é que os agentes penitenciários sejam cedidos para a Polícia Civil, de forma que você hoje, com efetivo de agentes penitenciários, que é insuficiente para o presídio, mas vai ser um efetivo que vai ser muito bem-vindo na Polícia Civil. Vamos aumentar a capacidade de investigação da polícia, unir mais a Polícia Civil a militar, esse negócio de viatura de cor diferente tem que acabar, tem que ser uma viatura só. Vamos criar um centro logístico de reparo, como tem na Marinha, que é um centro único para evitar desperdício e facilitar com que as viaturas andem em perfeito estado. Dar treinamento para o nosso policial, para que ele tenha condições de agir e, fundamentalmente, dar respaldo jurídico para ele. Nós vamos ensinar o nosso policial como é que ele tem o respaldo jurídico para agir e não ter medo de agir quando for preciso, como é o caso daquela policial, Cabo Sastre, de São Paulo, que teve a exata percepção de como agir. O nosso policial tem que estar também nesse mesmo patamar. Bem, nós estamos chegando ao final. Eu só tenho mais 4 minutos. Esses 4 minutos eu preciso que você me ajude duas coisas. Você se despeça e rapidamente fale como é que você pretende lidar com uma Assembleia Legislativa cujo o presidente está na cadeia, por exemplo. Só tem 4 minutos, hein? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, com seus ouvintes, no programa Pensando no Nova Friburgo, que na verdade hoje a gente pensou o estado do Rio de Janeiro como um todo. Parabéns pelo seu trabalho com seus ouvintes, a TV Zoom, e espero em outras oportunidades estarmos novamente aqui, já com o nosso programa de governo mais avançado. E dizer para você que a Assembleia Legislativa tem que ser republicana. Cada deputado vai ser cobrado pela sua ação. E o seu colégio de eleitores vai ter que ter atenção em relação aos projetos que ele está votando. Nós vamos encaminhar projetos para a Assembleia Legislativa e com a liderança dos nossos deputados estaduais, né? Hoje a gente tem deputado de mandato, que é o Márcio Pacheco, temos o Sérgio Lobac, que está chegando também na Assembleia Legislativa. Então, o PSC vai ter o seu grupo de deputados, a sua liderança, e nós vamos cobrar dos demais deputados uma ação republicana. E eles vão ter que explicar por que eles não vão votar naqueles projetos. E eu pretendo também estabelecer uma relação amistosa com a Assembleia Legislativa. É algo que é muito criticado, que é a questão das emendas parlamentares. O deputado tem que ter emenda parlamentar, porque ele é um parceiro da administração do Estado, estando no Legislativo, para atender as suas comunidades. Não se trata de clientelismo, não se trata de fisiologismo, se trata de fazer
a atividade política, que é a busca do bem-estar social. E o deputado com emenda, ele consegue fazer isso. E evita que haja, aí sim, um clientelismo, mensalinho, mensalão, que foi o que aconteceu na Assembleia Legislativa, aí através desses 3 deputados que estão presos. Eu espero que não tenha outros nessa mesma situação. A gente ouve aí que pode estar até acontecendo investigações, mas esses 3, eles eram absolutamente fisiologistas, clientelistas e, ao invés de emenda parlamentar, eles trocavam dinheiro entre si para aprovar os projetos. Isso não vai acontecer no nosso governo. Nós vamos trabalhar de forma republicana com a LERJ e utilizando aquilo que a democracia exige, que é o compromisso de cada parlamentar com aquilo que ele está votando, porque ele vai ser cobrado. Bem, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer a presença do ex-juiz federal Wilson José Witzel ao programa. É uma honra tê-lo aqui, pela sua história, pelo seu passado, augurando que a população tenha mais uma oportunidade, é mais um nome que será colocado à disposição, caso a convenção partidária assim decida. Agradeço ao Sérgio Lobac também, agradeço ao Marcelão e toda a sua equipe que está aqui contigo, ao Marconinho lá em cima na técnica, e ao Charles aqui comigo, e a você, principalmente, que está do outro lado da telinha assistindo esse programa. E, como sempre, como de hábito, eu deixo aqui um pensamento para vocês. Esse quem disse foi Mark Fritz, que é um arquiteto e escritor suíço que viveu no século passado. Ele disse o seguinte: a verdade é a melhor camuflagem, ninguém acredita nela. O que ele quis dizer com isso? Se você fala a verdade, ninguém vai te perturbar, vai te apurrinhar, não é? Eu costumo dizer que a verdade é salvadora e, ao mesmo tempo, é um bom detergente. Fala a verdade. Quando ele está dizendo ninguém acredita nela, ninguém fica te questionando mais nada. Você não precisa se esconder nem nada, você já está camuflado, tá certo? Então a verdade sempre é salvadora. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.